segunda-feira, dia de Boletim Focus, com as projeções dos analistas ouvidos pelo Banco Central. E aqui, mais uma vez, as expectativas para os indicadores econômicos, especialmente inflação e juros, pioraram. Vai aparecer na tela de vocês, já está aqui para mim também. Vocês vão olhar a quantidade de verdinho que tem para 2026, a primeira coluna. O IPCA vai para 5,30, o PIB sobe um pouquinho, sai de 1,95 para 1,96, mas aqui um crescimento maior, inclusive em função da quantidade de incentivos que estão chegando na praça. O dólar, que estava em trajetória de queda nas projeções, passa a ter uma trajetória de alta, numa correção, inclusive, do que aconteceu nas últimas semanas. E aqui o dado mais importante, que vale para os 3 anos, 26, 27 e 28, um aumento na projeção da taxa de juros, reforçando a leitura de que o espaço para uma redução dos juros pelo Copom essa semana diminuiu. Vocês vão ver também, para cima, a primeira fila, a primeira linha, que é aumento na projeção para a inflação de 2027, que passa de 4%, e para a inflação lá de 2028, que chega quase a 3,70%. A gente conversa agora com a nossa comentarista de economia, Rita Mundim. Rita, boa noite. Como toda segunda-feira, a gente tem feito uma análise sobre o Boletim Focus, que eu acho que tem feito sinalizações relevantes sobre as expectativas para a economia. Qual a sua leitura dessa trajetória que foi apresentada hoje? Oi, Thaís, boa noite. Antes de mais nada, é bom a gente lembrar que esses dados foram coletados na sexta-feira. Então, não havia ainda o acordo, o memorando aí de Donald Trump. Mas o mercado já caminhava, né, com essa possibilidade. Mas eu estou falando isso porque, no nosso caso, o problema maior não é o Oriente Médio, o choque de energia. Ele complica ainda mais o nosso problema estrutural. Você fez aí uma bela análise, né, da escolha de clientes pelo governo, pelo Congresso, na verdade, eles vão priorizando os clientes e votando as pautas bombas, aumentando, né, o nosso problema estrutural, que é aumentar o déficit fiscal. Então, se a gente pensar bem, a última vez que nós tivemos uma taxa Selic de 2 dígitos foi em fevereiro de 2022. Então, lá era o quê? Ano de eleição. Daí em diante, a Selic só esteve acima de 2 dígitos. E a Selic, que foi contaminada de 2029, que também pulou para 2 dígitos, ela teve esse salto agora em maio. Então, agora, até 2029, nós vamos conviver com uma taxa Selic de 2 dígitos. Essa é a projeção. E isso é terrível para a nossa economia, para a economia real, porque é uma transferência brutal daquilo que o setor produtivo faz para o setor financeiro. Então você não tem como, você vai ficando estrangulado, você não tem como competir, né? Como é que você vai competir com o sistema financeiro te pagando aí 2 dígitos para uma inflação aí em torno de 5%, mas como a Selic é 14,5%? E quem está criando esse ambiente? Está aí. A gente vê a projeção de crescimento no PIB. Isso é um contrassenso. Como é que o PIB cresce com a taxa de juros nessa altura? O PIB cresce com a taxa de juros nessa altura e cresce de forma recorrente, a 4ª semana consecutiva de projeção de alta no PIB, porque apesar da taxa de juros restritiva, a política fiscal é expansionista e o governo solta dinheiro, escolhe os clientes para o povo gastar. E você acabou de falar aí, você tem o Congresso e o governo priorizando a sua clientela. Vamos votar isso, vamos votar aquilo, e quem vai pagar a conta? Esse é o grande problema. E é por isso que nós temos essa tragédia aí para os próximos anos da sociedade brasileira pagar essa conta de uma Selic de 2 dígitos. E aonde que tem que haver esse esforço? Numa política fiscal direcionada com a política monetária. Ou seja, se a política monetária é restritiva, o governo tem que fazer a parte dele para equilibrar as contas e para gerar superávit, para que a dívida pare de crescer, para que a gente pare de consumir nosso dinheiro pagando juros de mais de 1 trilhão por ano, essa já é a conta.
e aí a gente tenha condição de conviver com taxas de juros normais, porque é um absurdo o que estão fazendo com o Brasil. Virou o país do rentismo, e um país tão rico, com um potencial tão grande para ser uma potência produtiva, a gente não entrega, né? O PIB que a gente entrega, ele é financiado pelo governo e não pelo aumento da produtividade, porque as nossas empresas, os nossos empresários não têm como sobreviver com uma taxa de juros dessa, e nem as famílias brasileiras. Então é uma tragédia.